Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, gente, é com muita satisfação que a gente recomeça essa atividade, né, saúde mental em um clique pelo Telesaúde, que nós já tivemos há algum tempo. Esse compartilhamento de saberes foi muito importante para a saúde mental. Havia uma solicitação por conta dos trabalhadores, dos usuários que participavam. Então, a gente está muito feliz de recomeçar, e eu mais ainda, em fazer parte desse reinício, né? E estar junto com esses professores aqui. Eu vou começar agradecendo a presença de vocês, que eu sei que os dois são muito ocupados e têm muitas atividades. Nós três, eu acho que eu posso me incluir aí junto de vocês. Mas a gente sabe que é preciso seguir, né, com o que é possível. Então, eu vou começar apresentando os nossos professores e participantes desta mesa ou desta roda de conversa, como vocês quiserem, porque vai ser um momento de conversar, mas também, acima de tudo, de mostrar como anda a saúde mental do nosso estado e do Brasil. Então, eu vou começar apresentando a Janete, né? A Janete Valois. Ela é Janete Valois Ferreira Serra. Ela é psicóloga clínica. Ela é mestre em psicologia social. Ela é também especialista em saúde mental, gestão em serviços de saúde, neuropsicologia e também especialista em docência do ensino superior. É uma professora muito conhecida aqui no Maranhão e até fora do Maranhão, né, Janete? Já faz parte de algumas universidades. O professor João Mendes de Lima Júnior, também psicólogo, muito mais conhecido porque ele faz parte do Ministério da Saúde, é psicólogo, é coordenador geral da desinstitucionalização de direitos humanos da rede de saúde mental do Ministério da Saúde. E ele tem estado frequentemente com a turma aqui do Maranhão, que a gente está tratando, né, João, da desinstitucionalização dos nossos serviços aqui também no Maranhão. Tem uma equipe que vem trabalhando. Bem, o nosso tema é um tema por conta do mês de maio, 18 de maio, mas, acima de tudo, pela desinstitucionalização. Então, o nosso tema é luta antimanicomial na garantia do acesso aos direitos sociais. Mas, claro que fica à vontade de cada um. Eu vi, João, que você também não fez a apresentação, né? Vai na conversa mesmo, assim como Ginete. Então, assim, falar da luta antimanicomial, para nós que já não somos tão criança, é um assunto bastante corriqueiro. Eu vi a luta, vamos dizer assim, fiz parte dela, e sei do quanto ela importa e ela continua, né? Então, nós que somos trabalhadores da saúde mental de muitos anos, que trabalhamos em hospitais, que começamos essa luta junto à primeira Conferência de Saúde Mental, a elaboração do projeto de lei, que se transformou na 10.216, e hoje a lei mais importante para os direitos das pessoas com transtornos mentais, sabemos o quanto ela importa e o quanto ela precisa ser falada para as gerações atuais. Então, nós sabemos que algumas pessoas desconhecem. Tem pessoas que ainda hoje não sabem que luta é essa. Assim como tem pessoas também que dizem que a luta ela não existiu. De qualquer forma, os professores, eu queria pedir, João, para começar com a Janete, as damas, né? Então, vamos começar com a Janete, e em seguida, o nosso organizador aí falou que é de 20 a 30 minutos, viu, Janete? Então, fique à vontade, se espalhe, que tem muita gente escutando a gente lá fora, viu? Ok, boa tarde, estão me ouvindo direitinho, né?
Então, primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Confederação de Saúde Mental para estar nessa mesa conversando sobre essa temática tão importante. Né? Também fazer as vezes da fala de Arlete, que é um imenso prazer ver o Saúde Mental em um Clique voltando, né, que foi um projeto que nasceu, vou dizer, a década atrás, na década passada, né, com a ideia justamente de levar as discussões sobre saúde mental para os profissionais dos mais diversos municípios do estado do Maranhão, de dar suporte para a atenção básica. Então, a gente começou esse movimento uma década lá atrás. E isso é legal para a gente poder pensar direitinho nesse percurso mesmo da própria luta antimanicomial e como é que a gente vem, né, trabalhando e pensando nesse processo. E aí, a gente começar se questionando isso, de fato, né? Que luta é essa, né? Que luta é essa que visa garantir acesso a quê, né? E por que garantir acesso? Então, acho que são perguntas que são importantes a gente se fazer enquanto profissional de saúde mental, né? Que luta é essa? Está a serviço de quê, né? Por que discutir, trazer um tema desse que é garantia de acesso, quando a gente fala hoje que cada vez mais a RAP se expande, a gente tem muito mais profissionais já atuando na área de saúde mental do que nós tínhamos há 3 décadas atrás, por exemplo. A gente tem, no Maranhão, a gente tem esse quadro bem ampliado, se a gente comparar a 30 anos atrás. Então, o que a gente está falando de fato, né? E é legal a gente poder pensar muito nisso, né? De que a luta antimanicomial, ela é um processo, ela não se dá pronto e acabado, né? Ela é um processo que ela vem sendo construído, e eu gosto de dizer que ela vem sendo construído a partir de uma mudança de olhar, né? E é importante a gente também olhar para trás e ver o que nos trouxe até aqui, né? Eu falava ontem numa mesa na Defensoria, e vou trazer de novo essa mesma fala para cá, de que a luta antimanicomial ela traz para a gente a possibilidade de um novo olhar sobre a realidade que a gente está inserido. E aí eu volto para a minha própria história, né? Eu digo que quando eu fiz minha primeira entrada, né, dentro do campo da psiquiatria, era enquanto estagiária de psicologia. E de quanto que fazer o estágio naquela clínica que para mim hoje não serve para nada, né, só para maltratar, digamos assim, que naquela época nada daquilo me soava estranho, né? Que a minha função era só fazer o que me orientavam, porque afinal eu era só um estudante, não tinha senso crítico de muita coisa, e nesse momento lá não existia essa discussão tão crítica aqui dentro do estado do Maranhão. Então a gente era formado para dar prosseguimento a uma forma de cuidado que até então era colocada em voga, né? Era prática convencionada dentro do estado do Maranhão. E depois de algum tempo, né, ao entrar no mundo das drogas, como eu falo, eu começo a me deparar com outra realidade, né? Eu começo a ter acesso a outras pessoas no cenário nacional. E foi justamente esse acesso a outras pessoas no cenário nacional que me possibilitou uma mudança de olhar sobre essa realidade que eu fui inserida desde quando eu era estudante e que não me incomodava, né? Eu acho que pensar em luta antimanicomial é justamente começar a olhar para esses espaços de suposto cuidado, né, de uma outra forma, né? Não da forma do que é costumeiro, do que é frequente, do que é dito como normal, né? Mas olhar com esse olhar de inquietude mesmo, né? De questionar o próprio fazer, né? De questionar aquilo que resulta da nossa ação dentro dessa esfera chamada saúde mental, que a gente sabe hoje que é uma esfera muito ampla. Então, não é simplesmente adequar as pessoas para que elas vivam bem, a gente está falando mais do que isso, né? E aí não é à toa que o tema da web é garantia de acesso. Porque a gente começa a se dar conta nesse percurso de quantas violações de direitos elas são colocadas aí, né? De como que essas pessoas foram roubadas dela a sua cidadania, apesar de serem brasileiras. E, enquanto brasileiro, deveria ter direito à cidadania, porque é constitucional isso. Mas foi tirado e ninguém se incomodou com isso, né? Porque era o normal não ter cidadania para essas pessoas, né? O isolamento como essa forma, né, de retirada da cidadania, de garantia de direitos,
né, no processo de alguma forma de punição, e eu digo que esse é um ponto de interrogação que eu sempre coloco. Com que lógica é essa, onde alguém que está adoecido por N questões que a vida coloca, não é dado a ele o direito de cuidado em saúde, é dado a ele a punição via exclusão, né? Via preconceito, via estigma. Então, é uma categoria de pessoas, né, de gente que lhe é roubada a possibilidade de cidadania, lhe é roubada a possibilidade de tratamento digno, lhe é roubada, né, várias questões que o próprio movimento, o próprio modelo, né, manicomial, ele está imbuído desse sentido, né? Por que serve o manicômio, né? Ele pode ter surgido lá há séculos atrás com uma boa intenção, com uma boa perspectiva, né? Mas ao longo dos séculos ele foi, né, se mostrando inoperante, ineficaz, né? E servindo de fato como instrumento de tortura e de calar, né, aqueles que de alguma maneira não estão dentro dessa normalidade estabelecida ou que, né, questionam alguma coisa na sociedade de modo geral, como nós tivemos no Brasil, no caso da nossa ditadura, onde várias pessoas foram, né, enviadas para os manicômios como forma de silenciamento da sua posição política, né? Ou, por exemplo, de punição de mulheres, né, ou de crianças por não estarem dentro do padrão convencional do que deveria se comportar e de como que deveria ser essas pessoas, né? Então, a gente sabe a quantidade de pessoas que foram manicomizadas, sim, já é errado, né? De pensar no dia de hoje. Você mandar alguém para o manicômio, imagine você mandar pelos motivos que nem existem, né? Porque, historicamente, digamos que o manicômio nasceu para cuidar quem estava doente. Então, você mandar para o manicômio que nem sequer estava doente, e é mais grave ainda, né? Então, você tem um espaço aí que, de alguma maneira, ao longo da própria história, se transformou nesse espaço aí de violação sistemática de direitos, com todo o amparo e todo o apoio da sociedade de modo geral, né? Porque não é só quem montou o manicômio, não é só quem trabalha no manicômio, é nós, enquanto sociedade, que favorecemos e fortalecemos muitas vezes, nós, enquanto profissionais, com o nosso olhar, com a nossa prática, que fortalecemos, né, a permanência do manicômio, né? Não só enquanto estrutura física, né, mas enquanto prática profissional também desse pseudo-cuidado que é dado às pessoas que têm algum tipo de adoecimento mental, né, de alguma ordem, ou que está questionando ou contrariando uma ordem social, né, vigente, estabelecida ao longo da própria história. Então, assim, essa perspectiva, né, essa mudança de olhar para quem é diferente, ela é imprescindível, né? E aí é um ponto importante que nos leva à questão da própria luta mesmo, né? De que foi a mudança de olhar de algumas pessoas, de usuários que não se calaram, de familiares que não queriam só se livrar dos seus familiares que davam problema, dos trabalhadores que começaram a questionar o seu próprio fazer, de movimentos sociais que foram surgindo, em especial na questão, né, do fim da ditadura no Brasil, movimento surgimento do próprio SUS. Então, a gente teve aí um conjunto de coisas que foram nos levando e fortalecendo o movimento de uma luta antimanicomial em nosso país, sendo que a gente nós brasileiros não somos pioneiros, não somos exclusivos nessa luta. É uma luta que ela é uma luta internacional, não é uma luta só brasileira, né? Mas nós temos as nossas peculiaridades, que é importante. E aí pensar disso, né? De que a reforma não é um evento, ela é um processo. E um processo que precisa ser revitalizado cada vez mais, sem perder, a meu ver, essa atualidade. A gente assiste hoje, né, os vídeos e filmes antigos do Holocausto brasileiro, né, lá dos anos 90, onde começou mais, dos anos 80, dos anos 90, e parece que, não, gente, hoje não tem mais que se falar em luta, porque hoje não tem mais manicômio como antigamente, realmente não tem. A gente se atualizou enquanto prática manicomial também, né? Então, eu preciso pensar muito, né, de como não repetir práticas manicomiais nos dias atuais, considerando a realidade que nós temos aqui. Eu estava outro dia no Nina Rodrigues falando com os profissionais sobre isso. Nós tínhamos o manicômio, né, na sua essência, né, pior possível, dentro do Nina até pouco tempo,
né, com as pessoas que cumpriam medida de segurança, onde existiam total violação de direitos humanos dentro de um serviço público aos olhos de todos nós, de alguma forma, né? Onde alguns se incomodavam e alguns também não se incomodavam. Ah, quem nos incomoda é porque é mal? Não, eu acho que essa discussão de bom e mal, ela não ajuda no processo. A gente precisa, de fato, convencer mais pessoas dessa iniquidade que é o cuidado proposto no manicômio, né? Nas práticas manicomiais, né? E aí eu fico voltando para esse ponto, né, de mudança de olhar, porque é justamente disso, né? De como nós não temos mais no nosso serviço de saúde mental mais a camisa de força, não temos mais dentro do próprio SUS, né, o eletrochoque, não temos algumas práticas que já são condenadas e aí não é mais permitido, nós, né, seres humanos, encontramos novas formas de manicomizar. Porque, como eu sempre digo, ser manicomial é muito mais fácil do que ser antimanicomial. Ser manicomial não dá trabalho. Você vai e é super legal, é tranquilo, né? Ser antimanicomial, não. Ele exige reflexão, ele exige criatividade, ele exige atenção ao olhar do outro, exige uma não normalidade no processo de infligir no outro algum tipo de sofrimento ou algum tipo de punição porque não fez a minha vontade, ou porque é diferente de mim, ou porque eu não sei lidar com ele, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante. E aí lembrar sempre disso, né? De que o manicômio, ele é um processo institucionalizado de exclusão e de não acesso a direitos. Todos nós brasileiros, por exemplo, temos direitos de acesso à política pública. Toda a nossa Constituição diz isso, todas as políticas dizem isso. Mas, na prática, isso não é bem colocado em prática, né? A gente pode pensar, por exemplo, que é isso. Se eu tenho um problema de cardíaco, por exemplo, eu vou para o hospital geral e lá eu sou muito bem tratada, né, com atenção, com cuidado, meus familiares estão junto de mim, eu fico um tempo curto de internação, vou para casa com medicalização, eu tenho todo um aparato de como que eu posso fazer uma mudança de comportamento, de alimentação, de estilo de vida, para poder voltar a ter uma boa saúde cardíaca, né, digamos assim. Quando você vai para essa prática, né, das pessoas que têm sofrimento mental ou alguma questão ligada ao uso de drogas, ou mesmo tentativa de suicídio, né, não é isso que chega, né? Chega um outro processo. O primeiro ponto que está lá presente é o medo de profissionais em lidar com esse tipo de gente. Não, eles vão ser agressivos, eles vão me agredir, eles estão, né? Então, começa a partir do medo. E aí eu gosto muito das discussões que, às vezes, em algumas palestras, quando eu falava disso, né, de que o medo impossibilita que eu cuide do outro, né? Então, o primeiro ponto, eu preciso deixar de ter medo dessas pessoas. Apesar de, historicamente, nós formos ensinados a ter medo, a gente precisa romper esse ponto aí do medo. O medo também sustenta muito o não cuidado e o processo de exclusão, o processo de punição dessas pessoas. Eu preciso estar atento de que elas estão adoecidas e preciso de cuidado, né? Para que, de fato, elas também não venham a se machucar terceiros. Então, esse é um ponto importante. A gente sabe de que a liberdade de ir e vir, ela fica cerceada de modo geral. E não é um pedido societário, né? É frequente as famílias pedirem interna. Elas são privadas de educação, né? De moradia. E essa discussão até mesmo na assistência social é complicado, porque assinantes, usuários de drogas, não é público nosso. Esses loucos infratores não é público nosso também. Essas pessoas que têm transtorno mental também não é público nosso. Então, qualquer lugar parece que fora do campo, né, hoje, né, da saúde mental, é uma resistência. Né? Então, são questões que a gente precisa, né, estar o tempo todo discutindo e de como é que, às vezes, esses processos de exclusão, eles são muito tênues, né? Eles são, não são escancarados, né? Eles são ali colocados de uma maneira subliminar, muito importante. Então, aí é um ponto importante, né? De garantir que essas pessoas possam viver em família, por exemplo, e que eu preciso, para garantir isso, dar suporte às famílias. Né? Não dá para colocar no colo da família uma bomba, simplesmente, e dizer que eu vou, né, não é mais para internar. Não é essa a questão. A questão é de que,
como é que a gente, como sociedade, vai estar se organizando para dar suporte às famílias, para que elas possam, né, tenham condições de ficar com seus parentes que estão adoecidos. De como é que ela pode conviver de uma maneira tranquila, sem segregar, sem ter medo, né? Contar com o apoio, né, do poder público nessa questão, como eu comecei a dizer agora, de brigar por seu familiar e não com seu familiar, que esse é um ponto importante, né? Em relação aos usuários de drogas, em relação às pessoas com doença mental em especial, a família briga com o seu familiar e não briga pelo seu familiar. Eu acho que esse também é um ponto legal a gente poder começar a pensar nessas mudanças, né? Janete, tem só problemas? Não, né? Vamos lembrar que a gente já avançou muito, né? De quando que a gente conseguiu mudar o modelo, né? Que ainda precisa ser aperfeiçoado em muito, né? Mas já mudamos bastante. De quanto que as pessoas hoje, com transtornos mentais, de modo geral, elas sim já são vistas de outra forma, de modo geral, na sociedade. Elas estão no trabalho, nas universidades, em qualquer lugar, elas já conseguem estar atuando, que antes era impensável. Então, de fato, a gente teve muito avanços, né? Tivemos também retrocessos recentemente da política nacional, que o João vai falar bem sobre isso, né? Que eu não vou me deter. Nós tivemos retrocessos, nós tivemos avanços, e precisamos continuar avançando nesse processo, né? E aí, uma coisa que eu acho que é importante também, a gente estar atento a isso, né? Na luta, não perder de vista o que a gente conquistou, porque às vezes a gente se perde também muito naquilo que não tem e não faz o reconhecimento do que se tem, de um percurso, de uma trajetória, né? Então, esse reconhecimento, ele é importante até para poder mostrar para nós mesmos que nós conseguiremos, que nós podemos, né? De não perder a esperança, né? Saber que o processo, que é um processo, que não é passe de mágica, e que nem sempre a gente vai conseguir, de fato, testemunhar algumas mudanças, porque a nossa vida, ela tem uma finitude, né? Ela não é eterna, mas que a gente precisa continuar o processo. E aí, isso é importante, né? Da gente estar atento de qual é a nossa função também nesse processo, né? De qual é a nossa responsabilidade, de qual é o nosso desafio, né? Eu acho que o desafio primário, né, é a gente rever nosso olhar sobre essas questões todas, sensibilizar mais pessoas para esse processo, estar atento a outras temáticas importantes que perpassam o campo da saúde mental e que, de alguma maneira, tornam alguns agrupamentos populacionais mais vulneráveis ao adoecimento mental, até mesmo pelo abandono do próprio Estado brasileiro, né? Como as pessoas negras, as periféricas, né? Então, são pessoas, né, quilombolas, então são pessoas que a própria estruturação, né, social de como a sociedade foi construída e organizada em nosso país, ela leva para esse processo, né? A gente discute muito hoje, né? Por exemplo, de que o sistema prisional brasileiro hoje, ele está, e vou falar da realidade do Maranhão, onde 90% das pessoas têm alguma, né, que estão aprisionadas, tem algum comprometimento em relação ao uso de drogas, né? E por que essas pessoas todas lá dentro? Né? O que está acontecendo? Né? Por que as pessoas estão no manicômio judiciário, quando, na realidade, a maior parte delas nunca foram alcançadas anteriormente pelo Estado brasileiro, quando estavam adoecidas antes de cometer, né, antes de serem, né, induzidas, ou nem induzidas, né, a palavra certa, mas antes de se envolverem com uma transgressão social, como, por exemplo, a lesão física de alguém, ou mesmo homicídio de alguém. Por que esse Estado brasileiro nunca alcança essas pessoas? Então, são questões que a gente precisa se conversar, né? Se eu sei que hoje tem tratamento para transtorno mental, por que essas pessoas não acessam a esse tratamento? Né? Por que as pessoas só são acessadas quando elas transgridem? Por que elas não podem ter acesso à educação, né? A lazer, a esporte, a cultura, a trabalho, né? A renda, quando elas não transgridem? Né? Então, são pontos que quando a gente pensa da luta antimanicomial, pensa também nessa amplitude que é dos direitos humanos na sociedade, né? De quantas pessoas são violadas sistematicamente nesse contrato aí, às vezes, perverso social que nós temos, né? Então, são questões que a gente deve pensar um pouco nesse processo, tá? Lembrar sempre das fragilidades das políticas públicas, e aí um ponto importante de profissionais, né,
em fortalecer, inclusive, movimentos sociais que hoje estão mais enfraquecidos, né? Lembrar que nós temos hoje, enquanto SUS, enquanto políticas públicas, com todas as dificuldades que tem, né, na implementação das políticas públicas, na sua execução, mas elas foram conquistas que nós não tínhamos antes, que a gente não pode abrir mão disso. E quando que há críticas sistemáticas às políticas públicas, há de se questionar quem está, né, colocando, quem está questionando tanto essas políticas públicas? A quem interessa que as políticas públicas deixem de existir, né? Então, falar de uma luta antimanicomial também é falar disso, né? Lembrar que eu preciso fazer a escuta das pessoas que estão em sofrimento sem julgamento, compreender a sua história, né? Enquanto profissional, por exemplo, que existe uma postura ética, né? De fato, favorecer o máximo que não ela sozinha, porque ela não é só no mundo, ela, com todo o seu contexto, possa viver com dignidade, de alguma forma, né? Pensar o trabalho intersetorial nesse processo. De quanto que, por exemplo, eu digo isso muito hoje, que a integração, né, do sistema de justiça dentro da luta, ela foi importante e é imprescindível até hoje, né? Porque a gente consegue aumentar o número de pessoas e de atores que se sensibilizam por essa questão, né? E quanto mais somos, melhor a gente vive em termos de pensar em garantia de direito e de acesso aos serviços, né, e aos bens públicos, né? E aí, já finalizando minha fala, que eu já acho que eu ultrapassei o tempo, né? Mas lembrar disso, né? De que a nossa função, e eu digo isso, eu estou na luta antimanicomial hoje porque um dia, né, de alguma forma, pessoas que vieram antes de mim, nesse processo da luta, me sensibilizaram. Então, eu era uma pessoa à parte a esse processo todo, né, de direitos humanos, apesar de ter uma vivência desde a adolescência, dentro do campo, né, social, de PJ, mas não tinha esse olhar ampliado para direitos humanos, muito menos para a saúde mental. Isso foi um processo de aquisição, né, de conhecimento, de começar a me importar, mas a partir do referencial de outras pessoas, começaram a trazer essas questões que antes não me faziam questão, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio de quem é militante hoje, né, na luta antimanicomial é justamente esse, né? Poder levar essa discussão atualizada, não só presa ao que era lá em 70, em 80 e 90, mas pensar hoje na nossa realidade, né? Quais são nossas práticas manicomiais que são sutis, que ainda vigoram, e como que a gente pode se posicionar diante disso, né? Se questionar. Então, E foi, gente? Parou? O de janeiro Professora Janete, acho que caiu a internet dela. caiu, né? Eu que sim, ó, caiu. Então, depois ela oi, continua. voltei. Eu não sei onde que eu parei. Tu parou, tu parou na internet na hora que a internet parou. Não, eu estava falando disso, então, finalizar mesmo, da gente poder estar atento de sensibilizar outras pessoas para essa temática, né? Questionar o nosso fazer, né? Inclusive enquanto militantes, se a minha forma de militar de fato possibilita que outras pessoas ingressem nesse movimento ou se é um enclausuramento em si mesmo também, né? Eu tipo de que a gente precisa, às vezes, deixar de falar para nós mesmos e falar para outras pessoas, né? Porque a gente fica falando para nós mesmos, às vezes, e ficamos nos adoecendo também nesse processo. Então, é poder visualizar o que a gente conseguiu conquistar, que a gente precisa avançar um pouco mais. É esse meu agradecimento, né? Passo agora a palavra para a Arlete, estou à disposição. Pois é, Janete, eu vou fazer alguns comentários. Mais na frente, vamos passar para João, que eu sei que está ansioso aí também para falar, porque esse assunto ele é muito instigante, a gente tem vontade de falar durante. Eu acho que era para ser uma roda aqui, a gente, todo mundo junto, falando, porque assim está me coçando aqui para falar um monte de coisa. Mas vamos falar com o João, sei que o João tem mais coisas para falar sobre a luta antimanicomial e esse acesso aos direitos, que é exatamente o que ele trata muito dentro do Ministério da Saúde, né, João? Então, fique à vontade, fale o quanto quiser.
Boa tarde, Arlete. Boa tarde, Janete. Todas as pessoas que nos acompanham. Eu queria só saber se o áudio está chegando em boas condições aí para vocês, que a gente possa ter uma boa interlocução. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para discutir um tema tão especial, com uma longa história, como o Janete trouxe, mas também muito atual, né? Discutir esse tema no mês em que tem um dia dedicado especificamente à luta antimanicomial, mas, obviamente, em sendo um processo, como já dito aqui anteriormente, não pode ser um acontecimento, né? Como disse Janete, não é um evento, é um processo. E sendo processo, todos os dias é sempre dia para renovar, né, os valores, os princípios, a lógica da disputa que está colocada aí. E quando falo de disputa, é porque de fato se trata disso. A luta antimanicomial disputa um novo paradigma para o cuidado em saúde mental. Nós adotamos esse ano, eu estou com algum problema na câmera aqui, porque de vez em quando a câmera desaparece. O áudio permanece, mas a câmera cai. Tá? Vamos seguindo e eu vou tentando monitorar isso. Aqui no âmbito do Ministério da Saúde, esse ano, as nossas estratégias de comunicação, elas vêm com diria assim, uma chamada. Toda luta tem uma grande história. E aí, na sequência, a luta antimanicomial. Em primeiro lugar, essa gestão retoma o compromisso histórico do Ministério da Saúde com a luta antimanicomial e com a reforma psiquiátrica. É do conhecimento de todos, mas nunca é demais lembrar isso. Durante um período, a condução da política de saúde mental se distanciou muito dos princípios e dos valores da luta antimanicomial e inseriu na agenda da política um processo de recuo, um processo de contrarreforma, que foi na contramão daquilo que vinha sendo construído, naquilo que era o rumo evolutivo da política de saúde mental no Brasil. Em 2023, ao assumir a gestão, né, o próprio estrutura de governo, o plano de governo do presidente Lula retoma os princípios da reforma psiquiátrica, retoma o compromisso histórico com essa agenda, né, de modo que falar sobre luta antimanicomial aqui, a partir do Ministério da Saúde, deixou de ser um tabu, como o foi num período recente da nossa história. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre a luta, muito já foi dito sobre a luta, não só, né, por Janete, mas tem muita coisa registrada sobre a luta, mas tem tem um tema central aqui para a gente pensar, que é a questão do acesso, tá? Que está aqui como elemento da nossa interlocução hoje. Bem, a luta antimanicomial funda um novo paradigma no cuidado em saúde mental, tensiona a constituição de novos referenciais, de um novo repertório de possibilidades do cuidado e vai, diria, agenciando uma transformação muito profunda em relação ao modelo de cuidado. A Arlete tinha falado da questão dos direitos. A nossa lei, a Lei 10.216, é uma lei que é, diria, muito substantiva e muito preciosa no conjunto das leis, né, das políticas de saúde de uma forma geral, porque se observa ali no caput da lei, né, antes mesmo do texto da lei propriamente dita, né, dos artigos, já se anuncia ali que se trata de uma lei de garantia de direitos.
Então, a Lei 10.216, que é o marco normativo que induz, né, a seu tempo, impulsiona a reforma psiquiátrica no Brasil, a reorientação do modelo, começa dizendo que se trata de uma lei de garantia de direitos, por conta de todas essas questões que Janete havia falado anteriormente, das violações, da violência institucional, das mortes produzidas nesses equipamentos, de uma relação que se consolidou ao longo da história da assistência em saúde mental, em que a oferta do cuidado era trocada pela perda da liberdade. Então, historicamente, ao longo aí dos 200 anos passados, houve, né, um caminho perverso em relação ao cuidado às pessoas com algum sofrimento psíquico, em que a oferta do cuidado pressupunha a perda da liberdade. Eu diria que essa aberração ela só existiu no campo da saúde mental. Janete utilizou outros exemplos, né, de cardiologia. Não existe isso em nenhuma outra prática de cuidado. O cuidado só é disponibilizado na medida em que a pessoa era forçada, boa parte das vezes, a estar isolada. Então, o isolamento tornou-se um modus operandi do modelo asilar, do modelo manicomial, eu diria, não, do modelo mais que o modelo de paradigma manicomial. E a luta antimanicomial, portanto, confronta não apenas o lugar físico, né, mas é, sobretudo, o sistema de valores que funcionam aí como as raízes que dão sentido àquele conjunto de práticas. Portanto, é necessário lutar não só contra o prédio fixo e físico, é preciso virar a página, é preciso lutar contra esse sistema, um sistema de valores, um sistema de uma racionalidade que está posta, e por isso que Janete fala em manicomialidade, porque há uma racionalidade que sustentou esse conjunto de coisas ao longo da história, o que significa dizer que é preciso dar passos muito mais profundos para além do enfrentamento aos manicômios, mas é preciso enfrentá-los. Do que já foi dito, foram surgindo, a partir da crítica aos manicômios, foram surgindo a necessidade de invenções e de invenções de respostas de outras formas de cuidado, além, né, necessariamente fora desse circuito fechado em si, né, que é o manicômio. Algumas dessas experiências passaram a ecoar também no Brasil, né? Hoje, no Brasil, nós temos uma rede de cuidados em saúde mental, como uma das redes prioritárias do Ministério da Saúde, rede essa denominada de Rede de Atenção Psicossocial. Se a gente for observar, Janete, até mesmo nas inovações, no modo como se nomeia, né, esse processo, lá no passado se falava em saúde mental, né? Hoje a gente já fala em atenção psicossocial, ou seja, há um conjunto de outros fatores que estão para além dessa relação, diria, mais imediata e mais específica relacionada à saúde. A atenção psicossocial nos compele a pensar um conjunto de outras questões, determinantes, determinações sociais, e na prática isso se traduz ou nos impulsiona, né, nos convida a pensar em como a pessoa vai morar, onde a pessoa está morando, quanto essa pessoa tem de recurso para a sobrevivência. São aspectos que repercutem na saúde, mas que nem de longe faziam parte, né, ali do campo de preocupações ou de responsabilidades dentro do modelo manicomial. Então, de fato,
há uma transformação profunda, por isso que eu sempre insisto em chamar de um novo paradigma. O paradigma constrói suas respostas, suas perguntas e suas respostas. A única pergunta que existia no paradigma manicomial era onde internar, né? Nós estamos num processo de refeitura das perguntas, e só é possível mudar um paradigma se a gente refaz perguntas. Refazendo perguntas, a gente encontra outras respostas, né? Então, hoje há perguntas como essas que compartilhei com vocês, como é que a pessoa vive, o que passa, né? O que essa pessoa tem de recurso econômico para sobreviver, quais são as regras, enfim, como é a complexidade da vida, né? Essa ideia de complexidade da vida é uma ideia que Franco Rotelli, um dos grandes teóricos da reorientação do modelo, né? Um italiano, psiquiatra, teórico, gestor, nos traz como um elemento de reflexão sobre o que nós queremos dizer quando falamos sobre isso, né? O manicômio simplificou a complexidade da vida. As pessoas que tinham conflito familiar, as pessoas que tinham sofrimento intenso, as pessoas que tinham um modo de pensar o mundo talvez mais singular e divergente da maioria, ou seja, para todas essas situações, para todas essas diferenças claras, a resposta única, a resposta padrão, a solução, o modus operandi era encaminhamento para o manicômio. E com isso a vida foi se tornando cada vez mais simplista, simplificada e contida naquele espaço de reclusão, e que, por sua vez, é um espaço de produção e de reprodução de mecanismos de opressão. Desculpem. Então, a luta antimanicomial, ela restitui a complexidade da vida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer viver a vida como a vida é, e isso é muito mais complexo do que essas respostas simples, seja a da internação, ou seja, da medicalização. Então, eu diria assim, essa é uma das imagens objetivo da luta antimanicomial, retomar a complexidade da vida. Bem, nós já tivemos um momento, Janete, Arlete e demais pessoas aqui no Brasil, em que a oferta do cuidado em saúde mental era quase que exclusivamente disponibilizada em hospitais psiquiátricos. Aí, por volta da década de 80, eu nem vou puxar a régua muito para trás, Janete, vou ficar ali mais ou menos na década de 80, quando você fez referência, mas ali, por volta de 84, 85, o Brasil tinha cerca de 105 mil leitos em hospitais psiquiátricos, em cerca de 430 hospitais psiquiátricos. Esses hospitais psiquiátricos concentravam 95% da assistência e 98% do orçamento. Então, havia uma simplificação, havia uma concentração, havia um engessamento da oferta de cuidados, havia uma redução do repertório. Hoje nós temos uma rede de atenção psicossocial, e diga-se de passagem, os hospitais psiquiátricos não fazem parte da rede de atenção psicossocial, precisa ser dito e repetido várias vezes. A nossa rede de atenção psicossocial é, dentre as redes temáticas do Ministério da Saúde, a rede mais complexa de todas. Hoje, essa rede de atenção psicossocial ela tem 7 componentes e 18 diferentes pontos de atenção entre serviços e ações. Isso imprime o compromisso com a complexificação das respostas, tá? Nossa rede de atenção psicossocial tem os centros de atenção psicossocial, que são os mais, de longe, são os mais identificáveis, né, dentro da rede de cuidados na atenção psicossocial, mas a RAPS não se reduz e não se limita aos CAPs. A RAPS precisa ser entendida como alguma coisa muito além, que contém e que contempla os CAPs, mas há necessidade de pensar a RAPS para além dos centros de atenção psicossocial. Na RAPS nós temos uma linha de base que é a atenção primária,
mas nós temos atenção especializada, atenção às urgências e emergências, atenção residencial de caráter transitório, ali onde tem as unidades de acolhimento, por exemplo. Então, são 7 diferentes componentes, e esses componentes distribuídos em 18 diferentes pontos de atenção, né, entre serviços e ações. Ações de economia solidária, né, ou geração de renda, ações de desinstitucionalização, enfim, tem aí um repertório muito mais vasto. Se a gente tomasse somente esse ponto de referência, Arlete, daí já diríamos assim, bem, o modelo que nós temos avançou muito, né, e reitero aqui o que a Janete falou, é preciso reconhecer o que nós já conseguimos, né, e nós conseguimos construir um modelo de um repertório absolutamente vasto, diversificado, com respostas diferentes para atender a diferentes necessidades de cuidado, né? Para além das questões específicas relacionadas ao transtorno em si. Então, vai muito além disso, né? Saber quanto a pessoa tem de recurso ou construir, pavimentar o processo da desinstitucionalização, garantindo que o auxílio pecuniário, né, via programa de volta para casa, vai muito além da catalogação de um ou de outro transtorno, né, identificável ali nos catálogos da psicopatologia. O compromisso é, de fato, com outro projeto civilizatório. E esse é o segundo elemento que eu queria falar aqui, né? Além da garantia do direito, é também pensar que o que a luta antimanicomial produz enquanto movimento instituinte é também trazer a necessidade de construir um outro projeto civilizatório, para além daquilo, né, que historicamente se consolidou e que tem gradativamente perdido vez e tem sido superado. Bom, falei do número de hospitais, número de leitos, do tamanho da nossa rede, ou pelo menos da diversificação da nossa rede. E aí queria trazer alguns números. Eu não precisei trazer isso aqui, Arlete, de forma expositiva, né, com slides, mas todas essas informações estão na nossa recente publicação, o Boletim Saúde Mental em Dados, na 13ª versão. Todos esses números já estão lá, alguns deles eu tenho aqui de cabeça, então vou compartilhar com vocês. Nossa rede de atenção psicossocial hoje tem 6.397 diferentes pontos de atenção psicossocial distribuídos em diferentes modalidades de serviços. Estou falando especificamente em relação aos serviços. Não vou entrar aqui agora na questão das ações. 6.397 pontos de atenção. Desses 6.397 pontos de atenção em saúde mental, 3.019 são centros de atenção psicossocial, ou seja, mais ou menos metade, um pouco menos da metade desse conjunto de serviços são os centros de atenção psicossocial. 3.019 centros de atenção psicossocial habilitados, entretanto, a estrutura do SUS como um todo, que vai para além do Ministério da Saúde, hoje conta com alguma coisa próxima de 3.400. Alguns serviços existem, foram implantados, mas ainda não foram habilitados, portanto, não recebem recursos do Ministério da Saúde, por exemplo, mas funcionam, estão em processo de habilitação, né? Com os 3.019 CAPs habilitados, hoje nós temos ao menos um CAPs em 2.007 diferentes municípios, incluindo o Distrito Federal, fica 2.008 bases, localidades, né, com ao menos um centro de atenção psicossocial habilitado. Comparando esses números, Arlete e Janete, já dá para ver que o que nós temos hoje é infinitamente superior, do ponto de vista da oferta de portas de acesso, do que o que nós tínhamos no passado, né? Hoje, nós temos, somente em relação aos serviços especializados, porque a atenção primária também faz parte da RAPS, enfim. Somente em relação aos serviços especializados, ao menos um deles
em mais de 2.000 municípios brasileiros. Tá? Os 430 hospitais que nós tínhamos no passado, quase todos eles, a maioria estava nas capitais e quase sempre nas grandes cidades. Então, isso era um número muito, muito pequeno de municípios que tinham algum serviço. Né? Então, numericamente, a nossa rede expandiu, ela se interiorizou. Né? Metade desses nossos CAPs, metade mesmo, alguma coisa em torno ali de 1.500 e 1.520 CAPs, são serviços habilitados em municípios de pequeno porte, municípios com porte populacional acima de 15 mil habitantes, e é também um outro desfecho absolutamente importante para a rede de atenção psicossocial. Além disso, 952 residências terapêuticas, que foram equipamentos construídos para consolidar o processo da desinstitucionalização. Havia uma estimativa de que, ali na década de 80, cerca de 30% das pessoas, dos leitos dos hospitais psiquiátricos, eram ocupados por moradores. Pessoas que estavam na instituição por 2 ou mais anos. Eu já encontrei pessoas com 60 anos de hospitalização. E aí também é mais uma, eu diria, mais uma aberração, Janete, porque não se vê pessoas morando em hospitais por conta de nenhuma outra condição de saúde, mas em relação à psiquiatria, isso se tornou também um modus operandi. Pessoas morando em hospitais porque havia um estrangulamento das relações sociais, porque havia abandono social, por conta de vários outros motivos que não estavam diretamente relacionados à demanda de cuidado. Ninguém deve morar em nenhum hospital, né? Sobretudo numa situação como essa, em relação aos hospitais psiquiátricos. Portanto, havia necessidade de construir condições para tornar possível e segura a saída, segura no sentido de uma proteção à moradia, segura no sentido de uma inclusão social com garantia de acesso a algum recurso. Né? Rotelli também sempre diz que a reforma psiquiátrica ela não é a saída de um sistema de reclusão e a entrada no sistema de exclusão social. A nossa política, a modelagem da rede de atenção psicossocial, ela foi se desenvolvendo com todas essas preocupações, né, de como não incidir num retorno à exclusão social. Janete falou muito bem das questões relacionadas ao estigma e todos os outros riscos que estão postos aí nesse desafiador percurso que é a mudança de um paradigma. Então, temos as residências terapêuticas, temos o programa de volta para casa, tem as unidades de acolhimento, isso vai tornando esse repertório cada vez mais diversificado. 3.019 serviços, cerca de 2007 ou 2008, né, diferentes territórios do país. Com isso, hoje, nós alcançamos, aí já entro diretamente na questão do acesso, 1,13 CAPs para cada grupo de 100 mil habitantes. Alguns anos atrás, uma década ou um pouco mais de uma década, havia uma esperança muito acesa de que nós pudéssemos chegar, alcançar esse marco de 1 CAPS para cada grupo de 100 mil habitantes. Chegamos e esse indicador, ou esse dado, ele já foi superado. É preciso continuar avançando, né? Eu falei de 1,13 CAPs para cada grupo de 100 mil habitantes, e aí queria compartilhar com vocês, né, algumas informações específicas sobre a realidade do estado do Maranhão, para que a gente possa, a partir desse momento aqui também, diria, mobilizar, estimular, instigar, né, o desenvolvimento e a expansão da RAPS, porque com a expansão da RAPS a gente expande também as possibilidades de acesso. O estado do Maranhão, com seus 7 milhões e 10 mil habitantes, tem hoje 89 CAPs habilitados aqui pelo Ministério da Saúde, o que lhe permite ter um indicador de cobertura de 0,89 CAPs para cada grupo de 100 mil habitantes. Tinha falado que o indicador nacional de CAPs por 100 mil habitantes é 1,13. Então, para chegar no patamar que o conjunto dos demais estados chegaram, o Maranhão precisa avançar um pouco mais, né? Estamos com 0,89,
E aí essa é a nossa mensagem. Nós precisamos intensificar essa relação com os territórios, Janete e Arlete, para estimular os territórios a também implantarem os seus serviços especializados. Eu estou trabalhando apenas com um serviço, tá? Utilizando como referência aqui o CAPES, mas considerando que é preciso estimular, mobilizar, refletir, aquecer o debate, mobilizar, né, para a expansão do conjunto dos demais pontos, caso haja necessidade, sempre há necessidade. Unidades de acolhimento, leitos de saúde mental nos hospitais gerais. Voltando aqui à questão específica do CAPES, então o Estado tem 89 serviços habilitados e 0,89 CAPES para cada grupo de 100 mil habitantes. Com isso, dos 217 municípios que o Estado do Maranhão tem, no nosso painel aqui, também está lá no Saúde Mental em Dados, 125 municípios têm potencial, são elegíveis para CAPES, né, porque tem acima de 15 mil habitantes. Desses 125, 70 municípios, tem 70 municípios não elegíveis, mas tem 77 municípios com ao menos um CAPES habilitado, o que implica em um alcance de cerca de 56% dos municípios elegíveis. Tá? Do conjunto dos municípios elegíveis, tenho falado dos 125, há 55 municípios elegíveis que não têm CAPES. Então, Janete e Arlete, acho que a gente tem aqui agora a pista de para onde caminhar e por onde começar. Nós temos 55 municípios com potencial de elegibilidade que não têm o CAPES. Né? Isso corresponde a cerca de 44% dos municípios elegíveis. E aqui eu estou falando apenas dos municípios que têm porte populacional acima de 15 mil habitantes. Porque tem um outro giro dessa conversa, uma outra página dessa conversa, que é em relação aos municípios que estão com porte populacional abaixo dos 15 mil habitantes. Né? O que fazer, né, como desenvolver a política de saúde mental em municípios de pequeno porte. Aqui, do ponto de vista do Ministério da Saúde, a gente tem indicado algumas possibilidades. Como disse, a rede de atenção psicossocial ela não se limita ao CAPES. O CAPES é importante, é estratégico, é mobilizador. Mas o cuidado em saúde mental ele se inicia também a partir da atenção primária. A atenção primária vem gradativamente aumentando a sua dedicação, né, e sua capacidade também de acolhimento de demandas relacionadas ao cuidado em saúde mental. Recentemente, em 2023, o Ministério da Saúde instituiu as equipes multiprofissionais que apoiam a atenção primária. Na composição de cada uma das 3 modalidades das equipes multiprofissional, há a possibilidade de ter ao menos uma pessoa relacionada ao campo da saúde mental, e pelos dados que nós temos, a principal demanda que tem chegado às EMUTs, hoje, o conjunto das demandas de cuidado, está relacionada à saúde mental. Então, tem aí algumas possibilidades de interlocução, de construção de modelagens, de arranjos territoriais para ofertar cuidados em saúde mental, para além do serviço de referência especializado, que é o CAPES. Né? No paralelo, depois vem aí os centros de convivência, que conseguimos também regulamentar recentemente, que estão em fase final, né, de processo aí de organização, que também podem dialogar com esses contextos em que não tem necessariamente um serviço da rede especializada de cuidados em saúde mental. Eu vou caminhando aqui, né, porque já contribuí com alguns dados, algumas informações mais gerais, e também apontando alguns caminhos, né, sobre o acesso. Evidentemente, quando se amplia o número de serviços, há também ampliação do acesso. Né? O Ministério da Saúde tem adotado, e para além do Ministério da Saúde, né, tem sido uma ação, diria, notória dessa atual gestão do governo federal, o compromisso com mais acesso, né, ao conjunto das políticas, com destaque, acesso às políticas, né, fundamentalmente aí,
a atenção especializada. O DESMAD faz parte da Secretaria de Atenção Especializada e a gente tem trabalhado nessa perspectiva e com esse compromisso de ampliar o acesso às especialidades, incluindo também, né, o cuidado especializado em relação à saúde mental. Veja, até 2023, no ciclo anterior de mais ou menos 6 anos, houve um retraimento da rede de atenção psicossocial, uma baixa expansão, né, basicamente um residual de expansão ali naqueles anos anteriores. De 2023 a dezembro de 2024, essa rede foi ampliada em cerca de 8,6%. Né? Nós conseguimos habilitar, nesse período, 603 novos pontos de atenção em saúde mental. Uma parte de CAPS, uma parte de residências terapêuticas, leitos de saúde mental, em hospital geral, friso isso, e unidades de acolhimento. Né? Então, esse também era essa tem sido uma das diretrizes, é um compromisso da gestão de continuar a expansão dessa rede. Né? Nós temos importantes vazios, Janete. Tem regiões que não podem ter os serviços especializados, né, pelo menos de acordo com a nossa base normativa em vigência hoje, municípios de menor porte, mas tem também os municípios que, embora tenham o porte populacional que lhes permita ter o serviço especializado, ainda não o têm. Então, pensando no planejamento, né, considerando essa condição hoje do estado do Piauí, do Maranhão, tem uma conversa sendo feita também com o Piauí, mas o estado do Maranhão entra na nossa, desde o ano passado, final do ano passado, a gente anunciou isso para a coordenação de saúde mental, aí do Maranhão, o Maranhão entrou como um estado prioritário, por ter ainda as estruturas de hospitais psiquiátricos e equivalentes relacionados à custódia e tratamento. Tá? Então, nessa condição, nós passamos a ter um apoiador institucional diretamente no estado do Maranhão, residente no estado do Maranhão, e temos intensificado a interlocução com a gestão local para que a gente possa caminhar nessa dupla perspectiva, reduzir os leitos. Aliás, todos os hospitais psiquiátricos do Maranhão, e aí também é importante dizer isso, para que a gente vá preparando o terreno, né? Eles já estão indicados para o descredenciamento e nosso esforço institucional vai ser para tornar possível o descredenciamento desses estabelecimentos. Mas não significa simplesmente fechar. Na verdade, é fundamentalmente abrir outras possibilidades. Né? Então, nós precisamos avançar nesses 55 municípios que não têm um serviço especializado de saúde mental, mas têm a possibilidade, porque cumprem lá o principal critério hoje, que é porte populacional. Nós precisamos avançar na perspectiva da diversificação da oferta, não somente em relação a CAPS, mas o Estado tem uma baixa cobertura de unidades de acolhimento, por exemplo, que são pontos de atenção absolutamente importantes e estratégicos para que a gente possa avançar de forma adequada, né, oferecendo acolhimento digno a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Hoje, na nossa base de dados aqui, não consta nenhuma unidade de acolhimento aí no estado do Maranhão, o que nos traz um sinal de alerta. É bastante preocupante, né, não ter esses estabelecimentos ofertados aí no estado. De todo modo, eu vou fechar aqui a nossa conversa com alguns pontos de reflexão para tentar sintetizar. Né? Primeiro, o processo de reorientação do modelo assistencial de saúde mental no Brasil vem ocorrendo há décadas e hoje tem já conhecidamente um know-how e uma consistência que nos dá segurança contar aqui o caminho, né, de anunciar que o caminho foi certo e ele precisa ser fortalecido. Né? Então, já não se trata mais de uma aposta, é uma realidade. A rede de atenção psicossocial, com essa estrutura que ela tem, é uma realidade. Segundo,
nós ainda identificamos algumas unidades federativas com alguma dificuldade local, e aí cabe ao Ministério da Saúde, né, acompanhar essas condições ou esses contextos e fortalecer, né, oferecer as condições necessárias para que cada uma dessas unidades federativas também possa acompanhar o que já vem acontecendo de uma forma mais geral no país como um todo. Né? A gente precisa fazer com que o estado do Maranhão se iguale, né, pelo menos ao indicador de cobertura que a gente já tem no país. Vai ser um salto de qualidade, não só para o Maranhão, mas para a política de saúde mental como um todo, né, considerando as diversidades regionais. Né? Terceiro, a reorientação do modelo é um ponto de inflexão. Né? Nós devemos caminhar daqui para frente. Né? A reforma psiquiátrica nos trouxe ganho em relação à qualidade de vida, nos trouxe ganhos em relação a acesso não só aos serviços de saúde, mas ao conjunto de outros direitos, né? O direito à moradia, o direito à vida na cidade. Nós temos trabalhado, Janete, desde de atividades feitas agora em maio, mas a gente vai dar sequência a isso ao longo dos próximos meses, com a provocação do direito à cidade. Né? É como você falou, não pode ser somente acessar o CAPS. Tem que ter acesso aos espaços de cultura, tem que ter acesso às praças, tem que ter acesso aos espaços de encontro, tem que ter, nas cidades que tem shopping, tem que ter acesso ao shopping, tem que ter acesso ao conjunto dos demais direitos. E aí, dessa forma, a gente fura a bolha, né, de uma política de saúde centrada em si. Sobretudo porque a gente entende, né, está nas bases, inclusive, da reorientação do modelo em saúde mental, que é preciso enfrentar a causa da causa, né, é preciso enfrentar os determinantes e as determinações sociais, portanto, é necessário radicalizar os processos de inclusão, garantindo o direito à cidade na sua mais plena forma de compreender a circulação, né, a circulação do cidadão dentro da cidade. Nada mais lógico de que a cidade seja oferecida ao cidadão, a todas e a todos, né, incluindo as pessoas com algum sofrimento mental, transtorno mental. E, por fim, aproveitar aqui a ocasião para renovar e reforçar o compromisso do Ministério da Saúde, tendo o Estado do Maranhão como Estado prioritário, para que, de fato, a gente possa compor, né, o campo de força necessário para avançar na superação dos hospitais psiquiátricos que continuam existindo e, fundamentalmente, é até redundante falar sobre isso, né? Numa cidade como São Luís, os hospitais psiquiátricos que existem, eles continuam tendo um lugar no imaginário da população, eles continuam sendo coordenadores do cuidado, por exemplo, na questão de urgências e emergências, e a gente precisa trabalhar na perspectiva de fato, virar essa página, superar esse estado de coisas e fortalecer o novo paradigma. Né? O desafio está posto para todos nós, né, no âmbito do Ministério da Saúde, mas também no âmbito da gestão estadual e das gestões municipais do Estado, mas o compromisso também está assumido aqui por parte do Ministério da Saúde, na perspectiva de que a gente possa, ao intensificar a relação, a vinculação interinstitucional, fortalecer e pavimentar o caminho para, efetivamente, construir no Maranhão uma sociedade sem manicômios. Obrigado, Arlete. Falei demais, peço desculpas. Obrigado, Janete, e fico aqui à disposição para a continuidade da conversa. Nada disso. Você falou o que tinha que falar mesmo. Graças a Deus a gente está com um tempo bastante bom, flexível, que eu acho que é um privilégio a gente te escutar com o tempo, porque normalmente a gente participa de alguns eventos onde não dá tempo de se discutir nada. Eu queria retomar com a fala de Janete, né, para poder discutir algumas questões também. Quem sou eu para discutir o que Janete fala, mas acho que com relação à reforma, com relação à luta antimanicomial, a gente é parceira de luta, e eu, um pouquinho anterior a ela, fiz parte de vários movimentos.
Assim, eu acho que quando a gente diz que a luta continua, é exatamente pela garantia desses direitos e pela ampliação deles. Eu trabalho há muito tempo agora na coordenação estadual de saúde mental, né? Então, assim, a gente sabe o quanto essa gestão atual vem colaborando com os avanços que a gente precisa dar. Exatamente, essas garantias todas que foram conquistadas ou foram apontadas na portaria, na lei 10.216, aqui no Maranhão a gente demorou muito a se empoderar dela, a saber exatamente do que elas nos levava, porque a gente continua, não é nem continuava, a gente continua com hospitais psiquiátricos e essa luta pela diminuição de leitos não caminhou junto com outros estados. A gente sabe também que tem ainda em outros estados. Mas aqui no Maranhão tem uma resistência muito grande, porque parece que quando se fala em fechamento de leitos, está falando-se de desassistência. Porque também não tem ainda uma rede bem organizada, no sentido de ter todos os cuidados que substitua uma internação, por exemplo, os leitos em hospitais gerais. Janete sabe, ela já participou de vários movimentos e vários momentos para a gente tentar garantir nessas discussões os leitos em hospitais gerais para que haja oportunidade das pequenas internações, se é que elas são necessárias. Mas aqui no Maranhão temos muito problema com os serviços que são bem afastados de São Luís e que têm uma dificuldade de contratação de pessoal para assistência diária, porque os CAPs e os serviços precisam da sua equipe para dar conta da sua clientela. Então, assim, o descuido que existiu há muito tempo nos hospitais, nos hospícios, vamos dizer assim, alguns deles continuam. E tem CAPs no Maranhão que eu posso dizer que são verdadeiros hospícios ainda, porque há necessidade, e aí estou falando de mim mesma, porque eu trabalho na coordenação de saúde mental há muito tempo, e a gente tem muita luta. Uma das lutas é capacitação. Atualmente, a gente tem conseguido evoluir um pouco mais, mas, no entanto, alguns dados trabalham contra nós. Por exemplo, com as mudanças políticas, as equipes saem todas. Os serviços têm que recomeçar em capacitar toda a equipe. E eles fazem o quê? Então, tem serviços, por exemplo, agora na região que eu trabalho, uma das regiões, que mudou tudo. Mudou desde do porteiro, vamos dizer assim. E não tem ninguém capacitado. Tem ninguém com uma formação especializada, não tem ninguém que tenha trabalhado no CAPES, não tem ninguém que tenha preparação para saber o que é atenção psicossocial. E ainda tenho dificuldade, vamos dizer aí, que essas pessoas acessem essas capacitações, esses treinamentos que a gente está dando online, porque fazer monitoramento não é muito fácil também aqui. Mas, assim, hoje o tema é garantia de direitos nessa luta, né? Então, assim, essas pessoas que tiveram acesso lá nesses interiores, nesses lugares que estão com um serviço, um CAPS 1, alguns deles estão também lotados, porque surgem toda hora mais clientela, e a equipe é aquela mesma, e alguns médicos psiquiatras que fazem parte, são pessoas que têm 1 ou 2 dias durante a semana, ou às vezes até de 15 dias, o que dá para saber que isso não é um cuidado que a gente espera para uma atenção de pessoas em situação grave. Porque a intenção é cuidar dessas pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram cuidado. Então, a luta que eu digo que continua é nessa de qualificar as equipes, de dar mais acesso a mais pessoas que ainda não tiveram nesses lugares. A gente sabe que o cuidado em liberdade é uma meta, é um sonho, mas ainda há famílias
há pessoas na comunidade que defendem a internação como recurso de tratamento, sem entender. Eu gosto, quando eu converso com algumas delas, eu pergunto assim, você quer internar o seu familiar, né? Então, tá bom, que tal a gente trocar? Porque, assim, a única forma de experimentar se uma internação psiquiátrica é boa é vivendo. Então, a gente, às vezes, chega ao ponto de discutir isso. Então, eu trabalhei em hospitais psiquiátricos aqui no Maranhão, e não foi só um, onde esse cuidado não era garantido, onde a gente tinha o nome de cuidado, mas a gente sabe que mudou muita coisa, e que um serviço na comunidade, um CAPS, uma unidade de acolhimento e um local onde a pessoa tem liberdade de exercer seus direitos, a saúde, a educação e todos eles, isso sim é o que se espera para esse serviço. Então, assim, o processo continua, mas a gente precisa avançar um pouco mais rápido. E eu tive o desprazer, né, de vivenciar esse período anterior com o Ministério da Saúde, em que a gente via as coisas fugindo. Então, hoje, a garantia desses direitos, eu acho que é fundamental. Eu sou referência para o Programa de Volta para Casa estadual. Então, eu estou agora numa luta para que todo mundo conheça esse direito, para que todo mundo, mas a gente precisa trabalhar com os trabalhadores, porque o usuário ele não lembra, ele não sabe que ele tem esse direito, alguns deles perderam suas memórias, não tem um familiar que o represente. Então, assim, quando se fala desses antigos hospitais e hospícios, a gente só sabe que eles fizeram mal a algumas pessoas quando a gente tem um exemplo. Quando se vê a perda dessas memórias, a perda da sua cidadania. Então, hoje, eu acho que os trabalhadores precisam conhecer e garantir que esses direitos sejam colocados acessíveis, né, para todos. Então, eu acho que nós aqui discutimos, o João, eu acho, né, João, que a sua fala é sempre essa, de que a gente avançou, que a gente tem, eu acho que é verdade. Eu não estou desfazendo a sua fala. Pelo contrário, eu sei que há, mas a gente precisa continuar mostrando essas oportunidades e esses direitos que estão, e até mesmo dentro das equipes de saúde mental. Então, existem ainda trabalhadores em CAPs que não sabem exatamente quais são os direitos que o trabalhador, os deveres do trabalhador e os direitos dos usuários. Então, a gente tem agora conversado, a gente fez o cotidiano do CAPES, Janete, novamente. Então, eu estou fazendo, a equipe toda nós estamos fazendo, em todos os serviços que recomeçaram, para mostrar que esse cuidado em liberdade, que esses direitos estão garantidos, que a gente precisa mostrar que isso é preciso um comprometimento das equipes para que eles existam, para que eles sejam garantidos. Então, acho que esse momento nosso de discussão sobre os direitos humanos, direitos sociais, que vieram não só com a 10.216, mas com toda a reforma, desde os anos 70, com essas discussões, elas ainda precisam ser muito ampliadas. Elas precisam ser mais, vamos dizer assim, fortalecidas. E eu queria aqui agradecer, em nome da Coordenação Estadual de Saúde Mental e Outras Drogas, agradecer, João, por essa aproximação que houve nos últimos meses com os nossos trabalhadores, que tem dado muita força. E quando se discute o fechamento dos leitos em hospitais, eu me lembro de uma fala tua que tu disseste assim, gente, isso não tem mais discussão. Foi desde 2001 que começou, ela está garantida, o redirecionamento do modelo da assistência em saúde mental é desde 2001. Não dá para ficar discutindo agora, em 2025, a mesma coisa, já era para ter acontecido. Porque o pessoal ainda quer prazo, ainda quer muito tempo. Então, eu fiquei, sabe, eu aplaudi quando tu disseste isso, porque
parece que tu está começando pela primeira vez discutir desinstitucionalização. E há muito tempo que a gente vem falando, e não é só você, é toda a equipe de saúde mental que tem conhecimento, vem andando com esse mesmo discurso. Mas eu acho que a gente está... Eu quero, sabe, de coração, agradecer em nome do departamento, nossa coordenação. Eu continuo chamando departamento, porque nós éramos departamento, agora é coordenação, e toda hora eu troco. Mas, assim, agradecer ao departamento, né, o Desmad, porque eu acho que vocês deram muita força. Eu estou falando em nome da nossa coordenadora, da Paula, que é também uma lutadora, está muito engajada e empenhada. Tem a saúde mental em um clique que voltou, tem as discussões na saúde mental, da saúde mental na atenção básica, que a gente está discutindo, está fazendo, que eu acho que a atenção básica é o detalhe para esses municípios que não têm o serviço para implantar. Então, assim, se a gente fortalece essas equipes de atenção básica, elas vão fortalecer também a saúde mental, porque durante muito tempo elas diziam que não era problema delas, né? Mas hoje já é um discurso muito mais falado. Eu vou encerrar minha fala aqui e pedir que vocês façam a fala de encerramento, passar para a Janete e para você, João. Janete, por favor. Eu quero, na verdade, só mesmo agradecer, né, o convite, a participação, acho que foi uma tarde proveitosa, sempre é bom ouvir João trazer novidades e no sentido de como é que está o cenário nacional, né, e trazer essa reflexão também de como está o cenário local no estado do Maranhão e qual o desafio que nós temos para poder avançar algumas questões, isso que a lei traz, né, de que, assim, não é novidade falar de desiste, né, as pessoas, quando a gente fala hoje, olha, o Maranhão está com prioridade, parará, mas não pode ser assim, tem que ser mais devagar. Eu digo, não, mas não é devagar, não é agora. Isso começou, né? O último, acho que levou essa discussão foi lá em 2015. Então, assim, está praticamente 10 anos que foi feito o último PNAD, que apontou dessas clínicas não serem adequadas. Isso apontou pela última vez, né? Que essas clínicas não eram adequadas, porque elas já foram apontadas durante outros PNADs anteriores que não eram adequadas. Então, é um processo que já vem se arrastando há muito tempo, onde a gente aprovou a primeira RAPS no Maranhão em 2017, né? Aliás, de 2012, 2014, a gente teve a primeira RAPS do Maranhão aprovada no estado todo. Então, houve pactuações e, de fato, os gestores municipais não implementaram a RAPS que eles mesmos pactuaram lá em 2013, quando a gente começou no processo todo, né? Então, é imprescindível a gente, de fato, estar repetindo essa história, mas de estar atento de que não é agora que começou a história, é só um processo de retomada ao que a gente já começou há anos atrás, né? Então, eu quero agradecer, né, e dizer que uma satisfação sempre estar ajudando, e tanto que eu estou feliz de estar aqui no Saúde Mental no Clique, dar um abraço para o pessoal da Saúde Mental aí, Humberto, em especial, que começou isso lá atrás para a gente nessa discussão, e comprou a ideia, e foi sempre entusiasta da saúde mental dentro do Telesaúde. Posso seguir, Arlete? Você é que manda. Então, vamos lá. Queria retomar algumas questões dessas que você trouxe, Arlete, porque eu acho que elas são, de fato, muito importantes. Nós já estamos aí há 24 anos da Lei 10.216, há mais ou menos uns 40 anos do início do processo da reorientação do modelo aqui no Brasil, né? Datando lá do começo da final da década de 70, começo da década de 80, tem até mais de 40 anos, em que essas discussões, né, passaram a fazer sentido no nosso espaço. E ouvindo você falar sobre algumas linhas de raciocínio, né, alguns argumentos que ainda são utilizados como com sentido refratário, com sentido, né,
de lentificar um processo que já vem se arrastando esse tempo todo. Lembro aqui que Basaglia, também outro nome importante, né, de referência no campo da reforma psiquiátrica, certa vez ele escreveu que se o manicômio continua sendo lugar de destino das pessoas com transtorno mental, todo o resto é mistificação. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A reforma psiquiátrica, da forma como ela está pensada, ela não permite, ela não deve permitir a coexistência de um lugar como manicômio. Enfim, todo esse esforço feito, ele pode ser em vão se continuar existindo ali ao lado, concorrendo, inclusive, um serviço como um hospital psiquiátrico, né? Insisto, manicômio, porque não há nenhuma mudança, não é mudar o nome que muda o modus operandi, não é mudar o nome, não é pintar a parede que faz com que ele seja humanizado, né? Não é dourar de ouro essas gaiolas, e mesmo douradas de ouro, elas continuarão sendo gaiolas para privar a liberdade, para reproduzir mecanismos de exclusão. A grande questão é torná-las obsoletas, intensificar o processo de expansão da RAPS, substituir o modelo e a página da história. Né? Ainda em relação à Basaglia, é até difícil, Arlete, não há nenhuma concordância com isso, né? De pensar que deve se dar um tempo mais de sobrevida a instituições como essas, que já foram avaliadas várias vezes, e nas várias avaliações foram identificadas violações, múltiplas formas de violência e tudo mais. Então, não há... E Basaglia também dizia que, diante de instituições que maltratam e matam, ou se é cúmplice, ou se age e destrói. Né? Mas destruir não significa dizer desassistência. Né? Significa dizer abrir um conjunto de outras coisas, é diversificar as possibilidades de cuidado, é interiorizar. Não faz sentido que o hospital, o manicômio em São Luís continue sendo referência para o cuidado de saúde mental de pessoas que são no interior do estado. Então, o que se está propondo não é nada mais do que isso, fazer com que o cuidado de saúde mental possa chegar também às cidades do interior e também ser fortalecido nas grandes cidades, sobretudo São Luís, mas de uma outra forma, com outras respostas. A nossa rede de atenção psicossocial, eu nem dei ênfase a isso aqui, mas todos nós sabemos que a rede de atenção psicossocial também tem pontos de atenção vinculados à atenção hospitalar, por exemplo, desde que em hospitais gerais. Então, na rede de atenção psicossocial existem os leitos de saúde mental em hospitais gerais, né? Tem portaria específica para isso, tem financiamento específico para isso. Os municípios do interior do estado que tiverem disponibilidade, tiverem aptos a instituir, implantar, habilitar esses serviços, poderão fazê-lo. O Ministério vem acompanhando isso, a gente tem apoiado também a expansão, que é a interiorização também, né, de leitos de saúde mental em hospitais gerais, fundamentalmente em municípios que têm um porte para isso, né, para leitos de saúde mental, ou seja, é diversificar a oferta. Tá? Em nenhum momento se fala em desassistência, pelo contrário, Arlete. O que a gente tem visto aqui do ponto de vista de evidências científicas, para a gente não ficar no mito, né? Fazer planejamento implica em que, de tempos em tempos, a gente precisa produzir conhecimento, produzir pesquisas em relação a isso. Nos municípios em que houve, nas regiões do país em que houve implantação da RAPS, passou a acontecer implantação da RAPS nessa perspectiva mais completa, né? Os CAPs, os leitos, enfim, tem alguns desfechos que são importantes para planejadores, como, por exemplo, a redução de demanda por internação em hospital psiquiátrico, redução de taxas de tentativa de suicídio, redução de problemas relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, enfim. Então, quanto mais se expande na rede de serviços comunitários, menos é a demanda e menos menos grave as intercorrências relacionadas à saúde mental. Então, só há resultados que apontam numa perspectiva favorável em relação à expansão da rede, seja lá qual for o território. Então,
também do ponto de vista científico, das pesquisas que vêm sendo feitas na perspectiva de análise de impacto da rede de atenção psicossocial, há total, diria, segurança de afirmar isso hoje, que quanto melhor for estruturada a rede de atenção psicossocial, melhores são os resultados em relação ao cuidado em saúde mental. Não se trata de desassistência, se trata de reorientação do modelo. Tá? Então, o descredenciamento não é desassistência, a deshospitalização não é desinstitucionalização, a desinstitucionalização vai além disso, é preciso cuidar, preciso estar atento ao conjunto de demandas para além do processo de hospitalização, e eu diria, fundamentalmente, é necessário, é lógica civilizatória. Toda a política de saúde como um todo, não somente saúde mental, ela vem sendo reestruturada no mundo inteiro para que a resposta de saúde se antecipe à evolução dos problemas. Então, não dá para continuar pensando que o hospital é solução. O hospital é o último recurso quando todos os outros se mostrarem insuficientes. E todos os outros são 17, né? Pelo menos dentro da nossa RAPS. Não dá para ficar, né, continuar oferecendo no século XXI, usando no século XXI, as mesmas ferramentas assistenciais que foram desenvolvidas no século XVII e no século XVIII. Nós já avançamos em todas as outras agendas de cuidado em saúde. Avançamos de forma muito profunda. Já não se questiona hoje a potência da atenção primária. A atenção primária cuida de pessoas com diabetes. A atenção primária cuida de pessoas com quadros infecto-contagiosos, que no passado também eram excluídos, eram colocados à margem da sociedade. Nós precisamos fazer com que, aí não somente a atenção básica, né, mas essa nossa racionalidade sobre o cuidado, ela também se estenda e alcance o cuidado em saúde mental, entendendo que quanto mais a gente expande rede, quanto mais a gente diversifica, melhor a gente cuida das pessoas, melhor é a condição de saúde mental das pessoas daquele território. Então, não se trata mais, como eu disse anteriormente, de uma aposta, não se trata mais de uma experimentação. Já foi, em algum momento, experimentar um caminho ou outro, testar uma outra possibilidade. Hoje é uma realidade, né? Os CAPs são serviços absolutamente maduros para o cuidado em saúde mental. O conjunto das demais respostas favorecem e tonificam, né, dão musculatura à rede de atenção psicossocial para que, de fato, ela produza a continência, produza o cuidado necessário no campo da saúde mental, o que faz com que o hospital psiquiátrico seja totalmente prescindível, e eu repito, totalmente prescindível. Havendo necessidade de internação, a Lei 10.216 diz lá no artigo 4, a internação, e nem cita o hospital psiquiátrico, a internação é o último recurso quando todos os outros se mostrarem insuficientes. Quanto mais a gente fortalecer os outros recursos, menos haverá demanda para a internação. Então, esse é o caminho, esse é o norte da política de saúde mental, cuidado em liberdade, a desinstitucionalização, ambos com foco nos direitos humanos. Certamente a gente vai conseguir avançar, né, a partir dessa intensificação da aproximação entre o Ministério da Saúde e as gestões do Estado do Maranhão, para que também no Estado do Maranhão a gente possa, daqui a algum tempo, voltar a conversar, mas já contando os passos, né, os novos passos dados dentro desse processo. Muito obrigado. Então, assim, encerrando, eu queria agradecer a vocês, a Janete, a você, João, pela disponibilidade dessa discussão tão produtiva e que é tão importante para... Eu acho que esse vídeo está sendo gravado, acho não, tenho certeza, e vai ficar disponível pelo YouTube. Então, quem não viu ainda vai ter oportunidade de ver outras vezes. Eu acho que a sua fala, a tua, João, a tua, Janete, foi de muita importância para a gente ver que há muito o que fazer para qualificar e para fazer nossa saúde mental possível, que seja uma saúde mental do cuidado diferente do que já houve, né? E com muita liberdade, na rua, na praça, na cidade, no território. Então, assim, queria agradecer em nome do nosso departamento, da nossa coordenação, em nome de Paulinha, e te dizer que a gente segue os passos que vocês estão
também orientando a gente, além do que a gente está caminhando aqui. Então, de coração, obrigada por esse tempo, né? Que hoje em dia o que há de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. Janete, se cuide, estamos aí também, muito obrigada, viu? Estamos juntas, qualquer coisa, estou à disposição também. Então, obrigada, eu vou conversar aqui com o Maurício, encerrar, fiquem à vontade.